Olá, pessoal! Como é que vocês estão, meus queridos? Olha quem é que está aqui hoje! Um programa extra que os meus amigos da Vibe Mundial me trouxeram e que eu sou muito grata e muito feliz e muito honrada por estar aqui com vocês. Como vocês já sabem, eu sou a professora Silvia Helena e eu sou professora universitária. Eu estou há 32 anos em sala de aula, eu trabalho principalmente no curso de administração, na área de negócios, então também trabalho com contábeis, trabalho também com economia, mas a minha área específica é administração e o meu tema é desenvolvimento pessoal, é autoconhecimento, liderança, motivação, comunicação interpessoal e como que a gente tem que fazer para buscarmos por nós mesmos o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento pessoal, a nossa força. E o que nós vamos descobrir? Esta força verdadeira, ela está dormente, ela está dentro de cada um de nós. E nós vamos precisar acordar esta força. Nós vamos precisar despertar este gigante que dormita dentro de nós. E esta é a minha mensagem aqui, neste programa. Crescer dói, mas vai valer a pena. São pílulas de bem viver. E quando eu trago aqui para vocês esta frase, principalmente, que é o meu tema de trabalho, esta frase ela já me acompanha há mais de 40 anos, que é o tempo em que eu faço palestras. E essas minhas palestras são, assim, reflexões para que nós entendamos o nosso papel no mundo, a nossa força no mundo e para que nós tenhamos entendimento de que nós é que somos o nosso melhor amigo e nós é que somos o amor da nossa vida. Então, o amor da nossa vida somos nós mesmos. Que amor? O principal amor, o maior amor, ele está dentro de nós. Mas, às vezes, a gente não tem muito entendimento sobre isso. Às vezes, a gente não tem muito como despertar para esta verdade. E, às vezes, esta verdade, ela não faz parte da nossa realidade. Então, vamos trabalhar isso, vamos compreender melhor isso. E nesta minha jornada de professora de administração, de coordenadora pedagógica na área de administração, como palestrante, eu também desenvolvi a coisa da trazer a psicanálise para que a psicanálise não seja uma coisa tão abstrata e para que ela faça parte da nossa vida no dia a dia, a nossa vida real, a nossa vida que é o cotidiano, que é o pé no chão. Então, quando eu trouxe esta ideia de fazer este programa, o que eu quero é que nós possamos refletir sobre assuntos, sobre pautas, sobre lições, já que é a professora, vamos trazer uma aula. E nessas lições que a gente possa crescer, que a gente possa entender, que a gente possa desenvolver e neste desenvolvimento que nós possamos ter entendimento de que a vida pode ser melhor, sim, e que vai doer, sim, mas que esta dor, ela não precisa se transformar num sofrimento, porque a dor, ela é normal, a dor, ela é natural, a dor faz parte deste crescimento que nós vamos trazer e que nós vamos estimular e que nós vamos inspirar em nós mesmos e nos outros. E cada uma dessas lições, cada uma dessas aulas que eu trago, não são de forma alguma
algo inédito, algo que nunca existiu, que nunca ninguém falou sobre isso. Não, muito pelo contrário. São assuntos que eles existem desde os ancestrais, mas que por algum motivo esta dor ela está falando mais alto comigo neste momento e é por isso que eu trago. Então, neste sábado, que está hoje um pouco mais frio do que nos dias anteriores, hoje de madrugada já choveu, hoje de manhã já choveu e agora já melhorou, mas o que nós estamos buscando hoje? No sábado passado, eu conversei aqui com vocês a respeito do Dia dos Pais. E aí tudo começou com esta minha reflexão pelo meu relacionamento que eu tive com o meu pai, com a minha família, com os meus pais, para que eu me tornasse a adulta que eu sou hoje. Aí, na quarta-feira, que é o dia em que o meu programa vai ao ar, todas as quartas-feiras, às 14h30, sempre ao vivo, eu trouxe aqui um tema, e é este tema que eu vou dar continuidade hoje. E este tema é a educação do terceiro milênio. E neste meu programa de quarta, o que eu disse? Eu disse assim: crianças não aprendem, adultos não ensinam. Então, esta minha dor, ela surgiu a partir de algumas coisas que aconteceram no decorrer da semana, né? Alguns fenômenos. Um deles foi uma criança no aeroporto cuja mãe esbarrou sem querer o carrinho na calça da menina e a menina xingou a mãe, impropérios, palavrões, palavras de baixo calão, gritou com a mãe. Também um caso que aconteceu no Canadá, um menino de 4 ou 5 anos que se negou a sentar, que se negou a colocar o cinto, que ninguém teve autoridade, postura ou força para lidar com aquela situação e precisou ser cancelado aquele voo. E também um caso que eu vi de uma mãe tentando tirar o celular da filha, tentando tirar a filha das redes, e a filha batia na mãe, batia no rosto, puxava o cabelo, investia contra a mãe, gritando e tentando agredir o tempo todo. E a mãe dizia, com aquela calma, com aquela fraqueza, com aquela falta de postura: ai, um dia você vai me agradecer por isso e blá, blá, blá. Então, começou a partir daí, e aí eu trouxe todas aquelas situações de adultos sequestrados, adultos sem lugar de fala, adultos sem pulso, adultos sem autoridade. E aí, hoje, eu quis trazer como é que nós possamos trabalhar com estas contradições, tá? Porque nós viemos de um mundo excessivamente autoritário, que foi o meu caso, que neste mundo crianças, adolescentes não tinham nenhum lugar de fala, não tinham nenhum protagonismo, não tinham nada de direitos, principalmente deveres, e agora nós vivemos neste mundo completamente lascivo, neste mundo completamente de libertinagem, em que nós não temos nenhum tipo de controle sobre crianças, adolescentes e jovens, e aí isso vai ter uma consequência terrível que já está acontecendo, mas que nós sabemos que daqui a 15 anos, talvez no máximo, o mundo já vai estar nas mãos destas pessoas. E aí, que preparo que essas pessoas terão? Esses novos adultos, que serão pessoas
fracas, pessoas fúteis, pessoas sem base, sem regras, sem princípios. E aí a minha preocupação é com este futuro, é com esta nova realidade. Como é que será a vida se nós não estivermos, no leme, se nós não puxarmos este touro pelo chifre? E o que é importante? Enquanto ainda temos tempo. Por quê? Porque daqui a pouco o nosso tempo será extinto, nós não teremos nenhuma força, nenhuma oportunidade, nenhuma condição, e o mundo vai estar completamente perdido e nós estaremos entregues a uma Sodoma e Gomorra do mundo moderno, em que haverá lascívia, haverá destempero, haverá violência extrema, porque as pessoas vão querer tomar as rédeas e o mundo através da violência e da agressividade. E aí, como é que nós vamos caminhar? O que é que nós vamos precisar fazer? Então, nesta educação do novo milênio, onde os adultos não ensinam e as crianças não aprendem, nós vamos trazer aqui algumas dicas, algumas formas de nós trazermos um pouco de equilíbrio para que este mundo tenha alguma forma de respirarmos. Porque onde quer que nós estejamos, nas ruas, nos supermercados, nas padarias, nas lojas, nos shoppings, nos jogos de futebol, em qualquer lugar, não existe equilíbrio, não existe educação, não existe bem viver. O que existe é um mundo caótico de gritos, de choro e, meus queridos, já está se aproximando aquele mundo do ranger de dentes. E nós precisamos agora recuperar este equilíbrio antes que ele se vá completamente. E aí, esta educação excessivamente arbitrária e autoritária em que eu vivi, nós vamos agora trazer um pouco de equilíbrio neste mundo de loucos, totalmente caótico. Então, o que acontece? Vamos falar um pouco sobre o autoritarismo e a autoridade. Então, no autoritarismo, faça o que eu mando, não faça o que eu faço, só faça o que eu digo. E por quê? Porque eu estou dizendo, porque é assim que tem que ser. Nós vamos sair disso para um mundo onde haja autoridade. E o que é autoridade? Autoridade é assim, eu sou o adulto responsável e eu vou te ajudar a compreender o que é necessário para que você seja uma pessoa de bem, uma pessoa equilibrada e bem-sucedida num mundo em que nós precisamos ser funcionais. Nós precisamos ter equilíbrio, inclusive de trabalho, de labor, de labuta. O que nós vemos hoje? Em qualquer área que seja, não tem ninguém querendo trabalhar. Não tem mão de obra. Ninguém quer saber de nada. Por quê? Porque todo mundo só tem direitos e não tem deveres. Eu cheguei lá embaixo hoje e conversei com o Tiago, que é um dos meus amigos. Ele está sozinho e ele entrou às 7 da manhã. Então, ele sairia às 12 horas ou 14 horas, não sei. Mas ele vai precisar ir até às 19, não, até às 21. Por que ele vai até às 21? Porque o Diego, que é o supervisor, ele está com problema de saúde, ele precisou hoje ir fazer um exame e, na escala, as outras pessoas já haviam trabalhado nos finais de semana anteriores e
o que nós vamos perceber? Não tem ninguém para contratar. Nós temos salários fixos, nós temos os valores, não tem ninguém. Eu acabei de lembrar também, o professor Souza, meu amigo, ele me pediu uma indicação de jovens para irem fazer processo seletivo, que a primeira fase aconteceu no dia 8, sábado passado, a segunda fase vai acontecer hoje. Então ele tem lá um salário fixo, ele tem comissões, que as comissões elas vão de 1.500 até a estratosfera. Não tem limite. É uma empresa americana que está vindo para o Brasil e que eles vão dar o treinamento, o direcionamento para esses jovens e que R$ 60 de vale-refeição por dia trabalhado. Com todas essas facilidades para um jovem que está começando a vida profissional, isso seria ótimo, isso seria legal. Mas o que nós vamos perceber? Ninguém quer. Ah, não, muito pouco. Ah, não, sabe, eu não me interesso, não posso, não quero. Então, o que nós vamos perceber? Nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas não querem mais trabalhar. As pessoas só querem o bem bom. Então, por isso que nós estamos agora vivendo neste mundo do nem trabalha, nem estuda e nem quer saber de nada, que é o terceiro nem. E aí nós precisamos agora ter esta firmeza. E é uma firmeza que nós precisamos, porque senão a gente vai perder completamente o controle sobre as coisas e as situações e o status quo. Então, o que eu trouxe aqui? Que nós estamos tendo, primeiramente, uma perda de direcionamento. Então, nesta perda de direcionamento, nós precisamos entender que a criança, ela precisa aprender a administrar, a gerenciar o quê? A sua liberdade, as suas frustrações, os seus impulsos e também as suas responsabilidades. Porque em administração, a gente diz o tempo todo, você tem o livre-arbítrio, ok? Que é a sua autoridade, que é a sua autonomia. Mas você também tem a sua responsabilidade, que é a habilidade em responder a outrem. Então, você vai arcar com as consequências dos seus atos e também das suas omissões. E nós vamos errar? Claro que sim, porque só não erra quem não faz. Então, eu estava aqui falando do meu amigo Tiago, lá embaixo, no estacionamento. Eu estava falando do meu amigo professor Souza, que ele está querendo trazer pessoas responsáveis, profissionais, mas que nós estamos nessa loucura, buscando, procurando com lanterna. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos de referências e inspiração. Inspiração em quem? Nos adultos, que são os adultos que vão dar este exemplo a ser seguido. Então, nós dissemos assim, nós não, a Bíblia Sagrada, educai as crianças para não ser necessário punir os adultos, ok? E a minha mãe já dizia, tão filosoficamente, é de menino que se entorta o pepino. Ou você consegue quando ainda dá tempo, ou então você vai chorar lágrimas de sangue. E o que existem? Existem inúmeras possibilidades, existem todas as consequências e os limites que nós vamos dar para essas crianças. E o que é isso? Educar é oferecer uma liberdade que ela vai ser progressiva, que ela vai ser paulatina, que vai ser acompanhada também desta responsabilidade paulatina. Então, eu estou aqui hoje, no meu programa número 98, falando a respeito disso e dando este direcionamento. E
deixando bem claro que a criança, ela vai ter direito às suas escolhas, que serão as suas decisões. E quanto mais nós dermos esta condição, mais ela vai ter direito à sua maturidade. E o que são os limites? Os limites, eles serão uma forma de cuidado que os adultos trarão para estas crianças. Então, o que eu vou deixar bem claro? Eu me importo com você o suficiente para te ajudar a perceber até onde você pode ir. E o limite, o que dá? O limite dá contorno. E o contorno oferece nada mais do que segurança, proteção. Então, para que eu possa ter uma criança que na vida adulta será uma criança, será um adulto forte, eu preciso oferecer limites hoje, aqui e agora. E aí, o que a gente pode dizer? Quem nunca ouve um não, ele vai interpretar lá na vida adulta, lá na vida real, ele vai interpretar a frustração como uma rejeição. Então, o que eu vou entender? A frustração também educa. E é isso que eu vou buscar. Esta educação, esta formação, este fortalecimento deste adulto. E o que a criança precisa? Ela precisa de amor. Muito amor para se sentir segura. 2, ela precisa de liberdade. Sim, ela vai exercitar a sua capacidade de ir e vir para se desenvolver. E ela precisa de 3 limites para conseguir aprender a viver, a vivenciar aquilo. Então, tanto o Covey, que é um autor que a gente está falando aqui o tempo todo, que ele diz, nós precisamos desenvolver uma coisa que é a liderança servidora. E liderar não é dominar. Liderar é servir ao crescimento do outro. Porque nas minhas aulas, o tempo todo, os alunos eles aprendem, desde o primeiro dia, que liderar é a capacidade de envolver-se com o outro, influenciar o comportamento do outro e o principal papel do líder é formar novos líderes. Eu preciso ter este entendimento de que vou formar novos líderes. E aí nós temos lá o Monge, o Executivo, que é a principal obra sobre liderança servidora. E aí, quais os principais desafios? Quais as perguntas que eu vou fazer? 1. Como recuperar a minha autoridade sem voltar ao autoritarismo? 2. Como eu vou estabelecer limites sem perder o vínculo? E 3. Como permitir liberdade sem abandonar o direcionamento? Então, o que eu preciso saber? Nós devemos amar suficientemente para acolher e também vamos amar suficientemente para colocar limites, para que este jovem, para que este adolescente, para que esta criança seja um adulto adequado, funcional, livre, feliz e bem-sucedido.
meus queridos. E aqui agora já ficou tão agradável que eu já tirei a blusa, tá mais gostoso, mais calorzinho. E olha, eu tô com uma roupa linda, maravilhosa, que eu ganhei de uma amiga que trabalha comigo e que me deu este presente com tanto amor que eu estou aqui agradecendo. Nilde, muito obrigada, minha querida, um beijo. Muito obrigada, você tem muito bom gosto. Eu amei. Ela sabe que eu gosto de brilho, ela sabe que eu amo brilhar. Um beijo, Nilde, bom fim de semana. E eu sei também que ela está me ouvindo hoje. Ela está aqui comigo. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui comigo. Sou a professora Silvia Helena e estou de volta aqui com este nosso bate-papo de hoje a respeito de educação do novo milênio. O que aconteceu com a gente? Nós temos uma coisa em nós que é ligada ao nosso ego. E nós queremos muito ser amados, admirados, e nós fazemos até algumas competições em casa para saber se o filho gosta mais do pai ou mais da mãe. E aí, com isso, a gente também quis fazer uma educação diferente daquela que nós recebemos dos nossos pais, que eram tão autoritários e que eram tão inflexíveis e que eram tão impositivos e diretivos. O que aconteceu? Ai, eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Ai, eu não quero que o meu filho tenha as dificuldades. Não quero e blá, blá, blá. Com isso, o que aconteceu? Nós começamos a tirar tudo que era nosso e darmos gratuitamente para estes filhos, e nós não ensinamos para eles alguns valores muito importantes, como, por exemplo, o valor da gratidão, o valor da simplicidade, o valor da solidariedade, o valor do reconhecimento, o valor da condição dialógica com os pais, porque os filhos, a gente percebe que eles entendem mais, por exemplo, sobre tecnologia. Os filhos, eles têm, assim, uma postura, que é uma postura de ser melhor, ser mais importante, e eu já coloquei aqui uma verdade que é pesquisa, é comprovado que esta nova geração, que a gente chama de Z Generation ou geração Z, nós sabemos que pela primeira vez na história, uma geração está com o QI abaixo da geração que a precedeu. Então, nós precisamos ficar muito alertas e nós precisamos tomar muito cuidado com o mundo que nós vamos oferecer para as novas gerações. Nós precisamos deixar um mundo que seja melhor. Então, estes jovens, eles se acham uma autoridade porque eles têm uma vida muito mais confortável do que a vida que nós tivemos. Então, eu até conto para os meus alunos: olha, eu não conheço teu pai e tua mãe, mas eu sei e eu vou chamá-los de pais asas de frango. E é claro que os meus alunos ficam bravos comigo e se sentem até ofendidos. A minha professora nem conhece meu pai e minha mãe e já fica falando isso. Mas por quê? Porque eu sei que seus pais, eles vieram de uma realidade em que os pais destes pais, que eram muito inflexíveis, nós tínhamos as refeições que eram em família, e nestas refeições, quando, por exemplo, era um frango, os pais tinham a precedência, tinham a prioridade, tinham o direito de receber as melhores partes deste frango, que eram a coxa e o peito. E o que ficava para estes filhos, que agora são os novos pais? Ficava a asa do frango.
E aí, estes pais, quando cresceram e se transformaram em pais, eles quiseram dar o melhor para os seus filhos, e aí eles deixaram a coxa e o peito para os filhos, e eles continuaram com a asa do frango ali, com aquele ossinho e com aquela coisinha que não tem nada de carne, só tem pele e osso. E aí, o que eu posso dizer para vocês? Nós precisamos retomar este protagonismo de adultos perante jovens, adolescentes e crianças, e ao tomarmos este protagonismo de volta, nós precisamos entender que foram aquelas perguntas que eu fiz antes do intervalo. Como é que nós vamos amar suficientemente para darmos limites suficientes para estes jovens? E aí, a primeira coisa, vamos conter comportamentos difíceis ou vergonhosos, que a gente passa vergonha perante as outras pessoas. Também vamos permitir que exista uma estrutura que seja emocional, moral e social para impedir que estes adultos sejam forjados como fúteis e inúteis, que sejam focados apenas e tão somente nas superficialidades e também em consumo exacerbado e desmedido, e também falta de empatia com seus iguais, com os seus parceiros de vida. E aí, nestes pilares fundamentais que nós vamos determinar, que nós vamos construir, que nós vamos forjar, que nós vamos entregar, que nós vamos inspirar, nós vamos traduzir em limites. E nestes limites, o primeiro deles, lidar com frustrações. Estas pessoas, elas precisam aprender a lidar com frustrações para não se sentirem mal-sucedidas, para não se sentirem fracassadas na vida adulta. Então, este não, ele vai dar conta para que exista esta lição, para que ensine a eles que o mundo não vai girar em torno dos seus desejos únicos e individuais. Adultos que nunca ouviram não, eles são mimados, eles são reativos e eles são incapazes de lidar com uma coisa que é a vida de adulto. Perdas. E nós, na nossa vida de adulto, nós vamos lidar com perdas, nós vamos lidar com dores, nós vamos lidar com lutos, porque os lutos é que vão nos ensinar como que nós vamos construir a nossa jornada perante estas perdas que vão ser da vida real, do mundo onde nós teremos os pés no chão. Também nós vamos dar o limite do valor do trabalho e do esforço. E nós vamos principalmente associarmos para estas crianças e jovens que conquistas ele vai ter no mérito e também ao espaço que ele vai criar através do seu esforço. E através do seu esforço, nós vamos evitar a ideia de que tudo vai vir fácil, que tudo vai vir automático e que tudo vai vir imediatamente. A terceira coisa, nós vamos deixar bem claro qual é a diferença entre necessidade e desejo, para ensinarmos a reflexão, para que haja este reconhecimento do que é essencial e do que é apenas um mero capricho, do que é apenas
o consumo. E também vamos ensinar empatia e responsabilidade social para estas pessoas. Porque nós precisamos exigir que a criança olhe para os lados, para que ela enxergue o outro, para que ela saiba que existe o seu semelhante. E ajudar também a perceber que vão existir realidades diferentes das suas e que ela precisa estar ciente disso. Aí, como é que nós vamos trazer estes limites? Como é que nós vamos trazer esta reflexão, esta realidade? Nós vamos trazer práticas. E essas práticas, elas precisam estar no nosso cotidiano. Elas precisam estar no dia a dia destas crianças, destes adolescentes, destes jovens. Primeira coisa, no consumo e nos materiais de consumo. Nós vamos estabelecer, por exemplo, datas específicas para darmos presentes para estas crianças. Por exemplo, Natal, por exemplo, o dia do aniversário. Por quê? Para que nós não fiquemos trazendo coisas e comprando coisas apenas por impulso ou para recompensar estas crianças da culpa. Culpa do quê, meu querido? Culpa de que nós não estamos acompanhando esta criança, nós não estamos acompanhando o seu desenvolvimento, nós estamos muito distantes, cuidando da nossa vida e nós não estamos dando aquilo que ele merece, que são, de novo, os limites. E aí, qual é o impacto na vida adulta deste ser que não vai ser impulsionado por materialismo? Ele vai prevenir o consumismo desenfreado e também nós vamos ter uma prevenção ao status e ao apego do material. Então, aquilo que é material, nós vamos deixar claro que vai ter momentos corretos para isso. Também nós vamos aqui trazer tarefas domésticas. Então, primeiro, materiais e consumo, tarefas domésticas. Esta criança precisa ter responsabilidades na casa. Então, nós vamos envolver esta criança na nossa rotina da casa, do dia a dia e, por exemplo, arrumar o quarto, por exemplo, tirar a mesa ou pôr a mesa para o almoço, para o jantar, ajudar a lavar a louça ou secar a louça, recolher os brinquedos. E muito claro, hein? Sem que haja necessidade de uma recompensa financeira. Qual o impacto que vai ter na vida adulta? Nós vamos construir autonomia, nós vamos construir humildade e nós vamos construir um senso de colaboração entre as pessoas, de solidariedade. Também aqui, nós vamos falar sobre uso de telas e de redes. Como é que nós vamos fazer? Por exemplo, restringir o tempo que esta criança vai ter de tela e também adiar o acesso às redes sociais para quando chegar a idade adequada, a idade correta, para que ela possa ter este acesso. E nós vamos monitorar o conteúdo, nós vamos monitorar quais os sites, quais as redes, quais os aplicativos, quais os amigos virtuais. Olha lá, ó, de olho. Por quê? Porque ele é o teu rebento. Por quê? Porque ele é o teu filho, porque ele é uma extensão da sua vida e porque você tem esta responsabilidade. E aí, qual o impacto que vai ter? Este novo adulto, ele vai ter uma redução na busca por validação externa, pelo narcisismo e também para superficialidade e
futilidade na vida adulta. Qual é o outro limite que nós vamos dar? Consequência dos seus atos. É preciso saber que toda ação vai ter uma reação. E aquilo que eu faço, eu vou precisar arcar com as consequências. Como? Permitindo que esta criança enfrente adequadamente as consequências dos seus erros, sem a intervenção imediata dos pais para salvá-la. Nós não precisamos salvar esta criança imediatamente, não. Deixa ela arcar com as consequências disso. Qual é o impacto principal que vai ocorrer na sua vida adulta? Ela vai desenvolver responsabilidades, ela vai desenvolver maturidade e também capacidade para a sua autorreflexão. E aí, o que nós vamos pensar? Nós vamos pensar que vamos entregar para os adultos um papel de exemplo. Seremos inspiração para estes seres. E de que forma? Nós vamos descobrir que palavras, elas emocionam, mas exemplos arrastam. Então, nesta inspiração destes exemplos, nós vamos entender que as crianças vão aprender muito mais observando atitudes do que ouvindo discursos. Nós também vamos perceber que, se os adultos da casa, eles priorizam, percebam aqui, aparências, se eles priorizam bens materiais e se eles priorizam ostentação, a tendência vai ser de que os filhos vão reproduzir os mesmos padrões, vão ser aquelas miniaturas dos adultos frágeis e que não sabem quem são, que não se reconhecem à frente do espelho, que não têm autoconhecimento. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiramente, vamos oferecer presença real. Vamos trazer o diálogo, onde vai haver principalmente conversas profundas sobre valores, sobre princípios e sobre demonstrar gratidão pelo que nós temos. Então, isso daqui, este diálogo, este reconhecimento, esta gratidão, o que vai acontecer? Nós vamos desenvolver ferramentas que serão muito, muito mais eficazes para construir, para formar, para forjar adultos que tenham uma vida com muito mais significado. E o que nós vamos dizer? Como é que nós podemos transmitir estes valores para os jovens, para as crianças, para os adolescentes? Nós vamos verificar, nós vamos perceber, nós vamos entender que exige ir muito além de regras morais abstratas, coisas que estão muito além daquilo que é a minha realidade. Nada de abstração, uma coisa mais concreta, mais pé no chão. E nós vamos perceber que o significado, ele vai se construir na vivência diária. Como que nós vamos fazer isso? Através de experiências que vão conectar esta criança a algo muito maior do que o seu próprio ego. E nós vamos fortalecer o quê? Principalmente a sua identidade e o seu senso de propósito. Voltando aqui à filosofia Ikigai, que é aquela filosofia japonesa, que eu sempre conto para vocês na administração, que na filosofia Ikigai eu consigo trazer
um equilíbrio de forças para que lá na frente o meu trabalho, a minha profissão, a minha forma de viver, ela me traga reconhecimento, ela me traga equilíbrio, ela me traga alegrias, felicidade e sucesso. Como que eu vou fazer isso? No primeiro quadrante, a minha paixão. Se eu não faço o que eu amo, eu preciso me apaixonar por aquilo que eu faço. Então, paixão é o meu primeiro quadrante do Ikigai. O meu segundo quadrante é a vocação, é o vocare, é o meu chamado. Eu vou fazer muito bem feito, eu vou dar o meu melhor. E quando eu faço muito bem feito, e quando eu dou o meu melhor, eu consigo assinar a minha obra de arte. Terceiro quadrante é a minha missão. E para a missão, eu vou entender a coletividade. Eu vou entender a necessidade do outro. Eu vou entender a sociedade conectada. E eu vou saber que eu sou útil para o mundo. O meu quarto quadrante, mas não menos importante, é a minha profissão. Então, na minha profissão, o quanto eu vou ganhar neste mundo material, neste mundo concreto. Unindo paixão, vocação, missão e profissão. Com isso, eu consigo desenvolver o meu propósito de vida, que é o meu Ikigai pessoal. Muito bem, meus queridos, voltando aqui nestes valores que eu vou transmitir, que são estes valores de propósito, que são estes meus princípios, e que eu vou trazer quais estratégias práticas que eu posso desenvolver para esta construção de significado, de sentido, de propósito. Quais são? Primeiro, promover a conexão com a comunidade. Então, eu vou envolver a criança em ações de solidariedade, em apoio a causas sociais e também ajuda a familiares e a vizinhos. Porque o que vai acontecer? Ela vai entender e ela vai perceber que as suas ações vão causar impacto positivo na vida de outras pessoas e vai gerar com isso utilidade e pertencimento. Uma segunda estratégia que eu posso desenvolver e cultivar o hábito da gratidão. Como? Com rituais simples. Chegar no final do dia e trazer esta criança para que ela possa reconhecer 3 coisas maravilhosas que ela é grata naquele dia especificamente. Que bom que ela tem saúde, que bom que ela comeu uma coisa que ela gosta naquele dia, que bom que ela conseguiu encontrar um coleguinha que ela gosta, qualquer coisa, que bom que hoje ela plantou uma flor com a sua mãe. Então, coisas que ela vai ser grata e trazer este ritual para que ela possa refletir ao final do dia, para entender que o foco é sempre na gratidão e não naquilo que falta. Porque se o foco for naquilo que falta, eu vou gerar materialismo. E aí eu não vou conquistar, eu não vou compreender que aquilo que eu já vivi e já conquistei é maravilhoso. E por último, estimular a curiosidade e a busca pelo conhecimento. Então, esta criança precisa ser estimulada para leitura, para apreciação da arte, para exploração de conseguir entender e amar a natureza e a filosofia adaptada à infância. Meus queridos, meu Deus amado, olha que oração, 14 horas 54 minutos e quase 55. Queridos, acabou. Deus Cronos vem me cobrar e vem me tragar.
eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito grata por estarem aqui comigo. Serginho, obrigada por estar aqui comigo. Meus queridos, @silviahelena.rh, também lá no Facebook Silvia Helena Hernandes, 11 99 2214 2618. Eu sou o fogo que acende o dia, eco da alma que desafia, caminho no céu que eu mesma tracei. Eu sou o início e o fim daquilo que um dia eu sonhei. O que eu penso cria, o que eu sinto faz. Cada batida me leva para trás, para dentro, para cima, para o meu lugar. Eu sou a força que vai despertar, eu sou o Deus em mim, eu sou o que eu quero ser. Enfim, eu atraio, eu faço, eu posso tudo. Eu sou o universo num único segundo. Sejam felizes, se puderem. Beijos a todos. Gratidão. Gratidão, Serginho. Beijos.